Comunicação é uma das coisas mais importantes da vida de um casal, porque dependendo da maneira como a gente se comunica, você pode ganhar o outro para si, no sentido de fazer o outro se sentir importante, fazer o outro se sentir amado, ouvido, compreendido, tanto quanto dependendo da maneira com que você fala, o outro pode se sentir uma droga, pode se sentir humilhado, magoado, chateado, angustiado. O outro pode se fechar, ficar na defensiva e não ouvir absolutamente nada do que você vai dizer a seguir. Então, a comunicação, ela pode construir algo de bom entre os dois, intimidade, reciprocidade, amizade, sincronicidade, sabe? Um casal que se comunica bem é um casal que praticamente, de olhar, ele já sabe como que está a pessoa que ele ama, etc e tal. Sim, e a comunicação tem que ser melhorado sempre, né? Não é porque você tem um relacionamento de 10 anos aí que a comunicação parou e vocês não vão se comunicar porque não tem mais novidade. Você tem que conversar sim com seu companheiro e essa melhora vai melhorar o seu relacionamento. Quando você tá nervoso, como você se comunica com seu companheiro, né? Não é porque você tá nervoso, que você acha que tem a razão, que você vai criticar, que você vai xingar, que você vai faltar o respeito para conversar com ele. Que existem vários tipos de comunicação e você tem que prestar muita atenção antes de você expressar para o outro. E foi pensando nessas vivências que a gente tem no cotidiano e também a leitura que eu estou fazendo do livro do Luiz Hans, se chama A Equação do Casamento, que a gente teve a ideia de trazer essa série gratuita de vídeos e e-mails chamada Destruir ou Construir 20 dias para mudar o tom da sua comunicação. E eu adorei de ter lido que são 20 tipos de comunicação destrutivas diferentes, porque isso já vai fazer um filtro aqui. Quem está aqui no canal apenas para brincar de casamento, apenas para conselhos rápidos e receitas mirabolantes, não vai dar conta de assistir a série inteira, porque realmente não está levando o seu relacionamento a sério. Agora, quem é que vai ir até o final? Aquela pessoa que realmente quer mudar o relacionamento para melhor, quer construir algo duradouro. E eu espero muito que você seja essa pessoa, tá bom? Porque vão ser 20 vídeos, 20 dias aqui, refletindo sobre 20 tipos de comunicação destrutiva. E nós não vamos apenas te mostrar a comunicação destrutiva, a gente vai também propor uma alternativa, alguma coisa positiva, para você realmente trocar o que é ruim por aquilo que é bom. Trocar a destruição causada por palavras mal pensadas ou reativas, por um tipo de palavra que seja realmente construtor de coisas boas para o seu relacionamento. E hoje, então, é o primeiro dia. Eu vou pedir para o meu amor ler aqui um trechinho do livro do Luiz Hans. Número 1, comunicação destrutiva. Generalizar utilizando sempre, ou o nunca, e ou só. Você nunca faz isso, você só faz isso, você sempre está assim. Dizer, você sempre me critica, ou você nunca me apoia, ou você só ajuda a sua família. Em vez de escutar o eventual mérito da sua queixa, o parceiro logo se lembrará de inúmeras ocasiões em que ele não o criticou. Ao contrário, engoliu seco. Ou se recordará dos momentos em que ele o apoiou sim, embora fosse um sacrifício, ou de situações em que ele ajudou sim a sua família. Veja, qual que é o grande problema de você utilizar essas generalizações? Eu não aguento mais, porque você só faz isso. Olha, você nunca realiza aquilo. Qual que é o problema disso? Simples, porque as generalizações não contemplam a verdade. As generalizações, elas funcionam como um apoio psicológico para você se sentir tendo razão, no sentido de mostrar para o outro quanto você está chateado com ele, porque na cabeça dele, ou ele quer tentar te convencer de que você só faz desse jeito, ou sempre faz desse jeito, ou nunca faz o que deveria fazer. Então,
Isso é uma maneira muito triste e infeliz de tentar ter razão, de tentar ser autoridade para o outro no sentido de dizer, olha, eu fiz uma análise de toda a nossa vida e eu percebo que você só realiza as coisas desse jeito. E nem sempre as coisas acontecem daquela maneira. Isso, eu percebo que muitas vezes eu faço isso. Você nunca faz isso, você sempre dá essa resposta. Então, a gente conversando, a gente conseguiu entrar num acordo aí de eu nunca falar mais isso, sabe? Eu analisar situações pontuais, não generalizar o problema. Eu entro nesse exemplo aí, que eu fazia muito disso, né, meu amor? Bem, no começo do relacionamento mesmo, eu fazia muito disso. Quando a gente vai conversar, quando a gente vai discutir alguma coisa, eu penso nisso, falar, não, então eu tenho que ir no problema, não ficar generalizando porque não resolve, só vai criar outro tipo de problema aí. E quando você fala, você sempre faz assim, o outro se fecha para você, por quê? Porque ele se lembra das vezes em que ele não fez assim e que ele se esforçou para não fazer assim, justamente sabendo que aquilo era uma demanda sua dentro do relacionamento. Quando você diz assim, você nunca leva a toalha de volta pro banheiro. Daí o outro vai começar a se lembrar, pode ser poucas vezes, mas algumas vezes em que ele se esforçou em levar a toalha pro banheiro, porque sabia que essa era uma questão do casal, não deixar a toalha em determinado lugar. Daí, isso vai gerar uma tristeza, um ressentimento, uma raiva por parte de quem te ouviu generalizando, que vai dizer, poxa, não valoriza aquilo que eu estou tentando realizar, aquilo que eu estou tentando mudar. Porque para uma mudança de hábito acontecer dentro de um relacionamento, você sabe que não acontece da noite para o dia. Você está a vida inteira com um determinado hábito e de repente, ao conviver com o outro, você percebe que aquele hábito não é legal. E aí vai levar um tempo de acerto e erro em que você vai acertar uma vez, vai errar duas, vai acertar outra vez, vai errar duas. E aos poucos você vai alterando aquele comportamento. Mas se nesse processo você ouvir do outro, você nunca faz do jeito que eu te peço para fazer, o que acontece? Acontece um desestímulo de continuar tentando, porque o outro demonstra não valorizar os seus esforços. Então, como é que a gente pode lidar com essa situação? Você percebe que você generaliza muito? Ou o seu parceiro, a sua parceira generaliza muito? Primeiro, quando você se perceber generalizando, se repreenda. Você mesmo chama a própria atenção. Quando você estiver assim numa determinada conversa com o seu parceiro, sua parceira, e você disser, olha, você nunca lava a louça. Opa, peraí, desculpa. Não. Não é que você nunca lava a louça. Ontem à noite, dava para ter lavado a louça e você não lavou. E foi o nosso combinado que de terça-feira é a sua vez. E o que acontece? No dia seguinte, eu acordei e, meu Deus do céu, tava assim um monte de louças por lavar. Eu me senti mal com isso. É uma das coisas mais gostosas que a gente tem, é levantar e tudo tá mais ou menos no seu lugar. Olha que diferente. Você, ao invés de falar você só, você nunca ou você sempre, você apontou as circunstâncias e como aquela circunstância específica te fez se sentir. E isso dá ao outro a oportunidade de se explicar nessa situação e de dizer, olha, eu sinto como você ou não, eu errei, me desculpe, me perdoe. Acredite, viu? Os casais ainda podem pedir perdão um para o outro, as pessoas podem se arrepender por alguma coisa que deixaram de fazer, por preguiça, por N razões, alguém chegou lá de repente, você precisou fazer sala para visita, enfim, tem N situações. Então, a importância de você trocar essa generalização por um apontamento bem específico, tá? Foi aquela circunstância, aquele momento, e não ficar tratando das questões, né, de uma maneira a trazer o passado inteiro à tona. Você só faz desse jeito. E o tom muda, né? E o outro, ele vai olhar para essa situação com carinho, não
como que se você fosse o inimigo, ele vai olhar, nossa, poxa vida, é verdade, eu deveria ter feito isso e eu não fiz, me desculpa, e na próxima vez eu vou me atentar e vou fazer. Tá vendo como muda o tom da conversa, como muda, parece que isso vai resolver, né? Porque se você falar, você nunca lava a louça, você nunca faz isso, a outra pessoa fala, já que eu nunca faço, então eu não vou fazer mesmo, né? Já cria essa, já fica ouriçado, né? O outro fica ouriçado e aí acabou, meu amigo. Você pode falar o que você quiser, você pode até estar, entre aspas, na sua razão, você perdeu o outro naquele momento em que você decidiu atacar sem dó e humilhar e, enfim, jogar toda a sua insatisfação no outro, você perdeu. Você acabou com a conversa naquele momento. O Luiz Hans fala assim, em vez de generalizar, você poderia dizer algo específico como, no almoço, quando você me criticou na frente dos nossos amigos, eu me senti exposto. Ou então, hoje de manhã, eu senti falta de seu apoio na discussão com o nosso filho. Percebe a diferença? Então, qual é a comunicação destrutiva que a gente precisa eliminar a partir de hoje? Generalizações. Nós temos mais 19 pela frente, tá? Mas o que é importante? Primeiro, a gente identificar que isso é uma realidade dentro do nosso relacionamento, perceber isso nas próximas discussões, nas próximas DRs, nas próximas conversas difíceis e buscar um caminho alternativo a isso. E se você caiu de paraquedas aqui, para você receber as 20 reflexões, clique no primeiro link, se cadastre, que você vai receber no seu e-mail essas 20 reflexões sobre comunicação destrutiva. E lembrando que é 100% gratuito, então corra lá e se inscreva. E se durante esse vídeo você se identificou com essa comunicação destrutiva e percebeu que você age com esse tipo de generalização, coloque aqui nos comentários também, vai ser uma alegria para a gente ler a situação que vocês apresentam para a gente e podermos participar ainda mais da história de vida de vocês, talvez com um conselho, com uma ideia. Se você precisar de algum tipo de apoio, de suporte para o seu relacionamento, talvez uma consultoria, talvez um grupo de pessoas que possam te ajudar nisso de maneira efetiva, todas as nossas soluções para relacionamento estão aqui nos links da descrição. Dá uma lidinha aí, você vai ver na parte de links, vai estar escrito exatamente isso, nossas soluções para os relacionamentos. Tem a comunidade Amor em Construção, tem cursos sobre autoestima, tem um monte de soluções, consultoria afetiva, você pode escolher uma delas e vai ser uma alegria poder participar da sua história de vida. É só dar risada da minha cara? Não só dou risada, faço outras coisas também.